Tem coisas que a gente sente antes de entender, como quando você entra num lugar e, sem saber por quê, se sente desconfortável, ou quando pensa em alguém que não via há tempos, e no dia seguinte essa pessoa aparece. Às vezes é só um arrepio, outras vezes, um nó na barriga, um calor no peito, uma vontade súbita de mudar o caminho. E você pensa: será que isso é intuição ou só coisa da minha cabeça? A verdade é que a gente vive desconectado de nós mesmos. Com tanta tela, tanto som, tanta informação, fica difícil ouvir o que é sutil. Fica difícil confiar naquilo que não tem prova, nem fórmula, nem explicação clara. Mas a intuição, essa voz miúda que não grita, continua ali, esperando, se manifestando quando você menos espera, ou talvez quando você mais precisa. Hoje eu queria conversar com você sobre isso, não para te convencer de nada nem trazer definições complicadas, só para a gente refletir junto. Será que dá para reaprender a escutar o que já é nosso? A intuição que mora em silêncio. A gente aprendeu que precisa de provas para confiar, para agir, para decidir. Mas e quando a única coisa que a gente tem é uma sensação, um impulso súbito que diz: vai por aqui, ou não entra nessa? Intuição é uma palavra que parece mágica, né? Mas ela também é corpo, é biologia, é evolução. Lá atrás, nos primórdios da nossa existência como espécie, a gente não tinha internet para consultar, nem placas explicando os perigos do mundo. Tinha o instinto, o faro, a percepção silenciosa do que era ameaça, do que era abrigo, do que era oportunidade. Esse radar interno não desapareceu, mas ficou abafado. Hoje, a gente confunde alerta com ansiedade, medo com premonição, pressentimento com insegurança. E sabe por quê? Porque a gente perdeu a escuta. Não a escuta do ouvido, mas a escuta da pele, do estômago, do peito. Quantas vezes você ignorou um sinal que o seu corpo deu e depois pensou: eu sabia? Pois é, você sabia. Só não teve tempo, ou coragem, ou confiança suficiente para acreditar. Quando o corpo fala antes da mente. Às vezes o corpo sabe primeiro. Antes de você formular o pensamento, antes de entender o que está acontecendo, o seu corpo já reagiu. É o coração que acelera num ambiente estranho, a palma da mão que sua quando alguém se aproxima, o estômago que revirou antes daquela conversa difícil, a respiração que travou quando você sentiu que algo estava errado. Essas reações não são mágica, são mecanismos biológicos, parte do que nos manteve vivos até aqui. E isso já é quase espiritual se a gente pensar bem, porque existe algo de sagrado nessa sabedoria silenciosa do corpo. A gente não precisa ter fé para reconhecer esses sinais, mas talvez precise de calma e de coragem, porque é mais fácil ignorar, é mais fácil seguir no automático, é mais fácil dizer que foi só uma impressão. Mas e se não for? E se esse arrepio for um aviso? E se essa calma repentina for um convite? Talvez o seu corpo esteja tentando te proteger, ou te direcionar, ou simplesmente te lembrar de que você ainda sente. A ciência tem um nome para isso: sistema nervoso autônomo. É ele que prepara o corpo para fugir, para enfrentar, para se proteger. Mas ele também reage à sutileza, ao tom da voz de alguém, ao cheiro de um lugar, à energia de uma situação. E o mais curioso é que, muitas vezes, o corpo já decidiu, e só depois o cérebro vai tentar justificar. É como aquele momento em que você já gostou de alguém, e só depois começa a explicar por quê. Ou quando algo te dá uma sensação ruim, e só depois você encontra o motivo. O corpo foi na frente, a mente veio atrás, correndo para tentar entender. A gente não precisa escolher entre razão e intuição. Elas podem andar juntas, uma completa a outra. Mas para isso a gente precisa reaprender a escutar o corpo, a se permitir desacelerar, a dar espaço para o que não se explica, mas se sente. E isso exige prática.
porque depois de tanto tempo desconectado, ouvir a si mesmo pode ser desconfortável no começo. Pode parecer que não vem nada, ou que o que vem é confuso demais, mas é assim mesmo. A intuição não se impõe, ela convida. Intuição ou medo disfarçado? Essa talvez seja a pergunta mais difícil. Como saber se é intuição ou só medo? Porque às vezes parece tudo igual. Você sente um aperto no peito, a mente começa a correr com cenários. Você trava, desiste, volta atrás. E aí fica aquela dúvida: será que era um alerta do meu corpo? Ou será que eu só me sabotei de novo? A diferença entre medo e intuição é sutil, mas ela existe. E com o tempo, a gente aprende a reconhecer. O medo costuma ser barulhento, vem com 1000 pensamentos ao mesmo tempo, traz ansiedade, urgência, confusão. Já a intuição é serena. Mesmo quando diz não vai por aí, ela não grita. Ela só diz, de um jeito calmo, quase silencioso. A intuição não pressiona, ela aponta. Vamos imaginar duas situações parecidas. Na primeira, você recebe um convite para algo novo. Seu coração dispara, suas mãos suam, a mente começa a listar tudo o que pode dar errado. Você sente pânico. Esse é o medo falando. Pode ser um medo legítimo, mas é medo. Na segunda, você recebe o mesmo convite, mas algo em você diz não, sem alarde. Só uma certeza tranquila de que não é para agora. Esse é o tom da intuição. A intuição respeita o tempo. O medo quer controlar tudo agora. Mas, para diferenciar os dois, é preciso presença, consciência, coragem de olhar para dentro e perguntar: isso é um aviso ou uma fuga? E olha, nem sempre a resposta vem na hora. Às vezes, só depois que a situação passa é que você entende o que era o quê. E tudo bem, a gente não precisa acertar sempre. A gente só precisa se escutar mais, porque quanto mais você se escuta, mais a sua intuição ganha voz. E um detalhe importante: nem todo medo é um inimigo. Tem medo que protege. Tem medo que é amor disfarçado. Tem medo que só tá ali porque da última vez doeu demais. Então, às vezes, antes de tentar silenciar o medo, talvez a gente só precise sentar com ele e perguntar: o que você está tentando me mostrar? Como a vida dá sinais e a gente ignora. Tem sinais que a vida manda devagar, como quem não quer interromper, só sugerir. E tem outros que vêm escancarados, mas mesmo assim a gente finge que não vê, porque às vezes a verdade assusta, mesmo quando é sutil. A vida avisa, com repetições, com incômodos, com pequenas sincronicidades. Você pensa numa música, ela toca. Pensa em mudar de trabalho e de repente 3 pessoas diferentes falam sobre o mesmo tema. Fica em dúvida sobre um relacionamento e começa a ter sonhos esquisitos toda noite. Coincidência? Talvez. Mas e se não for? A gente aprendeu a confiar só no que é comprovável, no que tem lógica, no que pode ser explicado. Mas a intuição, a vida, o mistério, essas coisas não seguem a mesma lógica. Elas se revelam em camadas, como um quebra-cabeça que só faz sentido depois de montado. E o mais curioso é que quando a gente olha para trás, tudo parece tão óbvio. Claro que eu ia sair daquele emprego. Claro que eu ia me apaixonar por aquela pessoa. Claro que aquela situação não era para mim. Mas na hora, a gente não vê. Ou finge que não viu, ou duvida de si. Sabe aquela sensação de déjà vu? Ou aquele sonho que parecia mais real do que o dia seguinte? Ou quando você diz, algo me disse para não ir? A gente chama de sorte, de coincidência, de instinto. Mas no fundo são formas diferentes de dizer a mesma coisa. Tem algo além da lógica, operando por aqui. Só que a vida não força, ela convida, ela repete, ela espera que a gente esteja pronto. E quando a gente não ouve, ela insiste, às vezes com mais delicadeza, outras vezes nem tanto, porque tem lição que vem sussurrando. Mas se a gente não escuta, ela grita. Não é sobre paranoia, nem sobre ver sinal em tudo. É sobre presença, sobre perceber quando algo se repete,
quando algo incomoda, quando algo se acende dentro de você, sem explicação. Esses são os fios invisíveis que conectam a nossa experiência ao que existe de mais sutil. A desconexão moderna e o preço do barulho. A gente nunca teve tanta informação e, ao mesmo tempo, tanta confusão, tanta conexão digital e tão pouca conexão com a gente mesmo. É como se a gente estivesse sempre cercado de barulho, notificações, likes, mensagens, novidades que chegam antes mesmo de a gente processar as anteriores. Tudo parece urgente, tudo parece importante, e a gente vai se afastando do essencial. A intuição não compete com isso. Ela não grita por atenção. Ela não aparece em caixa alta. Ela não vibra o celular. Ela sussurra, no fundo da sua calma, num espaço que só existe quando você desacelera. Mas como encontrar esse espaço? Se a gente vive correndo, quantas vezes você pegou o celular sem nem perceber? Quantas vezes se distraiu antes de terminar um pensamento? Quantas vezes respondeu no automático, comeu no automático, viveu no automático? A gente vive sendo interrompido, por fora e por dentro. E com isso, a gente perde o tato com o que é sutil, com o que só se revela no silêncio, na pausa, na lentidão. É difícil ouvir a si mesma quando o mundo inteiro fala ao mesmo tempo, e mais difícil ainda quando você aprendeu que o valor está lá fora, na validação, nos números, na resposta rápida. Mas a intuição não vive nesse ritmo. Ela vive no intervalo, entre uma respiração e outra, entre um pensamento e outro, naquele momento em que você, por um instante, não está tentando ser nada, só está sendo. Tem um preço que a gente paga por tanto barulho. E não é só o cansaço físico, é o afastamento da nossa essência. A gente começa a não saber mais o que sente, o que quer, o que é intuição e o que é influência, o que vem de dentro e o que foi plantado de fora. Por isso, às vezes, o primeiro passo para escutar a sua intuição é justamente desligar o som do mundo. O que acontece quando a gente começa a escutar? Quando a gente começa a escutar, muita coisa muda, mesmo sem mudar nada por fora. É como se você ajustasse o foco de uma lente. As mesmas coisas continuam ali. O trabalho, as pessoas, os desafios. Mas a forma como você sente tudo isso muda. Você começa a perceber mais. Não só os outros, mas você mesma. Suas reações, seus limites, seus desejos mais sinceros. Você começa a dizer mais não e também mais sim. Mas agora com verdade, sem precisar justificar tanto. Você começa a sair de situações que antes suportava e a se permitir entrar em outras que antes achava bobas, porque agora sente que ali tem algo. Um chamado, uma vontade, uma vibração que te puxa, mesmo que você não entenda bem por quê. É como se aos poucos você passasse a confiar em si mesma, não porque você tem todas as respostas, mas porque você aprendeu a respeitar suas perguntas. Você começa a andar com mais leveza, não porque os pesos sumiram, mas porque agora você sabe o que é seu e o que nunca foi. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a alma sabe quando é hora de ir, mesmo que o corpo demore. E quando a gente começa a escutar, percebe que sempre soube. A gente sempre soube quando algo não fazia sentido, quando alguém não fazia bem, quando era hora de mudar. A diferença é que agora a gente se escuta o bastante para aceitar. Não precisa ser uma revolução. Às vezes, é só começar a notar. Notar o incômodo, notar a alegria inesperada, notar a vontade de sair mais cedo. Ou de ficar um pouco mais, notar o corpo, o arrepio, a tranquilidade que aparece do nada. Como um sinal de que sim, você está no caminho certo. Começar a escutar é um retorno para casa, para dentro, para aquilo que sempre esteve com você, mesmo quando você duvidou. E olha, a vida muda quando a gente muda o jeito de escutar.
práticas simples para fortalecer sua intuição. Não precisa virar místico. Não precisa meditar por horas, nem fazer retiro no Himalaia. Fortalecer a intuição pode ser bem mais simples do que parece. Mas exige uma coisa que anda rara: presença. E presença não é estar parada, é estar atenta ao que você sente, ao que seu corpo diz, ao que se repete, dentro e fora de você. Aqui vão algumas práticas que podem ajudar e que você pode adaptar do seu jeitinho. Primeiro, silêncio consciente. Escolha todos os dias pelo menos 3 minutos de silêncio total, sem música, sem celular, sem tarefa. Só você com você. Parece pouco, mas esse tempo é como abrir uma janelinha para a alma respirar. Segunda, respiração com intenção. Respirar a gente já faz, mas respirar presente é outra coisa. Tente isso agora. Respira fundo. Segura um pouco. Solta devagar. Percebe? No meio da correria, essa pausa é quase um ato revolucionário. Terceiro, escrever o que sente, sem filtro. Pegue um caderno ou uma nota no celular, se preferir. Todo dia, escreva por 2 ou 3 minutos o que está sentindo, sem precisar fazer sentido, sem se preocupar com a forma. Apenas deixe sair. Você vai se surpreender com o que aparece quando a mente não edita. Quarto, observar os sinais sutis. Preste atenção ao que se repete, frases que você ouve mais de uma vez, sonhos que voltam, sensações físicas que surgem diante de certas pessoas ou lugares. Não precisa interpretar tudo, só observar já é um começo. Quinto, ouvir o corpo antes de tomar decisões. Antes de dar uma resposta, fechar uma escolha, aceitar um convite, feche os olhos e pergunte: como meu corpo reage a isso? Se contrai? Relaxa? Fica em paz? Ou inquieto? Seu corpo fala, e aos poucos você vai aprendendo a linguagem dele. Essas práticas não são regras, nem precisam virar mais uma obrigação. Elas são convites, espaços pequenos para você voltar para dentro e, lá dentro, reencontrar aquela parte sua que sempre soube o caminho. E se eu não sentir nada? Ou só sentir confusão? Tem dias que a gente tenta escutar, mas tudo parece mudo. Outros dias o que vem é só barulho interno, dúvida, ansiedade, pensamentos embolados um em cima do outro. E você pensa: cadê minha intuição? Por que comigo não acontece? Será que eu perdi essa conexão? A resposta mais gentil e mais verdadeira é: não, você não perdeu. Ela só está esperando você voltar. A intuição não some. Mas às vezes, a gente se afasta tanto da gente mesma que esquece como é essa voz. É como reencontrar alguém querido depois de anos. No começo, talvez você não saiba o que dizer. Fique sem jeito. Demore para reconhecer, mas aos poucos a intimidade volta. A confiança reaparece e o silêncio entre vocês vira conforto, não desconforto. Com a intuição é assim também. Tem fases em que a vida pesa, a mente confunde, o cansaço toma conta. Nessas fases tudo parece distante, até o que é interno. E tudo bem, você não precisa estar 100% conectada o tempo todo. Não precisa se culpar por não conseguir ouvir com clareza. Não precisa forçar algo que, por natureza, é leve. A confusão também faz parte do processo. Às vezes, ela vem limpar o caminho, tirar o excesso, redefinir prioridades. É como mexer na poeira debaixo do tapete. No começo, levanta uma nuvem, mas depois o ar fica mais limpo. Se você sente que não sente nada, a melhor coisa que pode fazer é se acolher. Acolher o vazio, a espera, o tempo estranho, e confiar que a sua intuição continua ali, mesmo em silêncio. Mesmo quando você não a reconhece, tem uma hora em que ela volta a falar. Devagar, num gesto pequeno, num sonho leve, num pensamento solto que parece vir do nada, mas que na verdade sempre esteve aí dentro.
E quando ela volta, é como encontrar um pedaço seu que nunca te abandonou. Intuição, escolhas e consequências. Escutar a intuição é uma coisa. Seguir o que ela diz? Isso já é outra história. Porque às vezes ela sugere algo que não faz sentido lógico, ou que parece arriscado, ou que ninguém ao seu redor entende. E aí vem o medo. A dúvida. Aquele pensamento sabotador. E se eu estiver errada? A verdade é que seguir a intuição é muitas vezes um ato de coragem. É tomar uma decisão sem ter certeza absoluta. É confiar em algo que você sente, mas não consegue provar. E a gente foi muito condicionado a buscar segurança, a tomar decisões com base em dados, certezas, aprovações externas. Mas a vida real, ela não vem com garantias. Às vezes a sua intuição vai te guiar para uma escolha que ninguém entende. Sair de um emprego bom, terminar uma relação que funcionava, mudar de cidade, de rumo, de sonho, e você vai parecer louca, até para você mesma. Mas lá no fundo, você vai sentir uma paz esquisita, uma sensação de eu não sei explicar, mas sei que preciso fazer isso. Essa é a assinatura da intuição. Ela não traz certeza, mas traz alívio, mesmo quando tudo parece incerto. Mas olha, nem sempre seguir a intuição vai dar o resultado que você esperava. Às vezes vai dar errado, pelo menos aparentemente. Você vai seguir um chamado e quebrar a cara. Vai confiar numa sensação e se frustrar. Vai achar que se enganou. Mas talvez aquilo que pareceu erro foi só um pedaço do caminho. Porque a intuição não é sobre prever o futuro. Ela é sobre alinhar com o presente. E o presente nem sempre é linear. Seguir a intuição é viver com mais presença, mais conexão, mais verdade. Mesmo que isso traga consequências inesperadas. Mesmo que o caminho seja mais demorado. Mesmo que você tropece no meio. Porque no fim das contas, a intuição não promete facilidade. Ela oferece coerência com quem você é de verdade. E isso, mesmo com todos os riscos, vale mais do que qualquer certeza. No fim das contas, intuição é só um outro nome para esse laço invisível entre o que a gente sente e o que a vida sugere. É um jeito de caminhar com mais sensibilidade. De tomar decisões não só com a cabeça, mas também com o coração. E com o corpo todo. De perceber que, mesmo sem provas, você já sabe muita coisa. E que mesmo quando duvida, tem algo aí dentro que não duvida de você. Se você terminou esse vídeo com mais perguntas do que respostas, eu acho que ele cumpriu sua missão. Porque a intuição não é sobre ter tudo resolvido. É sobre se permitir escutar, mesmo que devagar. Mesmo que ainda sem saber onde isso vai dar. E se hoje você estiver se sentindo desconectada, confusa ou perdida, eu só queria te lembrar de uma coisa. Você não precisa forçar nada, nem apressar o processo. Sua intuição continua aí, viva, paciente e amorosa, esperando o momento em que você estiver pronta para escutar de novo. E quando esse momento chegar, ela vai falar, do jeitinho dela, como sempre fez. Se esse vídeo te abraçou de algum jeito, fica à vontade para deixar um comentário contando sua história. Às vezes, sua partilha pode ser o empurrãozinho gentil que outra pessoa estava precisando. E se quiser acompanhar mais reflexões como essa, é só se inscrever aqui no canal Calmamente Curiosa. A gente ainda vai conversar muito. Até a próxima pausa. Até o próximo sussurro. Até o próximo encontro com aquilo que só você pode sentir.